Dia 3. Hoje iremos falar sobre o bom uso do tempo. Seu filho sabe fazer isso? Ensinar o seu filho a administrar o próprio tempo provavelmente não é uma das suas prioridades. Se é que você cogitou em fazer isso, mas talvez devesse ser. Como adultos, reconhecemos que o hábito de gerenciar bem o tempo é a chave para encontrar mais tempo para todas as outras coisas que tornam a vida mais divertida e recompensadora. E isto também serve para as crianças. Quanto melhor elas administrarem o tempo na arrumação do quarto, execução de tarefas, lição de casa e outros deveres, mais tempo terão para gastar com seus hobbies, leitura, amigos ou qualquer atividade que enriqueça suas vidas. Ao ajudar o seu filho, lembre-se de que algumas crianças aprendem a gerenciar o seu tempo e compreendem a noção de responsabilidade com mais facilidade do que outras. Saiba ajudá-lo a desenvolver o grau de habilidade dele próprio. Estabelecer prioridades provavelmente é a ideia central do gerenciamento do tempo. Raramente as pessoas, incluindo as crianças, encontram tempo para fazer tudo o que gostariam. Por isso, a compreensão da importância das coisas terá um papel fundamental nas decisões da criança de como gerenciar o tempo. É importante que você ajude o seu filho a desenvolver uma tendência de fazer boas escolhas. A criança ficará boa naquilo que pratica. Confira algumas sugestões para cada faixa etária. Obviamente, a habilidade e a necessidade de uma criança em idade pré-escolar em gerenciar o tempo é bastante limitada. Essa fase despreocupada não deve ficar totalmente alheia às pressões do tempo. A noção do tempo é lentamente assimilada pela criança. Em geral, ela costuma ser medida em função de, por exemplo, quantas noites faltam para que vovô ou vovó venham nos visitar, em vez de minutos, horas e dias. Quando seu filho estiver pronto, você pode introduzir a ideia de controle do tempo, estipulando um tempo quando ele for guardar os brinquedos ou realizar uma outra tarefa. Se a criança nunca conseguir terminar no prazo estipulado, ajude-a a concluir a tarefa no final para que ela não fique desestimulada. Uma atividade familiar, como limpar o quintal juntos, pode ser uma boa maneira de construir a noção do valor do tempo. Estabeleça um tempo limite para o término do trabalho e ofereça uma recompensa para que todos se sintam estimulados em realizá-los com sucesso. Marque pontos para o progresso para que cada um controle o seu próprio ritmo e veja como está se saindo. A maioria das crianças que entrou para a escola primária é capaz de dizer as horas e melhorar muito se usar um relógio de pulso barato. Um calendário colorido no quarto também pode ajudá-la a seguir os períodos de tempo. Durante o ano letivo, ajude o seu filho a criar uma agenda com as horas dos dias da semana. Um planner é bem-vindo. Depois, encoraje-o a fazer um relatório semanal de como usa o tempo. No final da semana, ajude-o a somar os números de horas que gastou com cada atividade. Depois, faça com que ele examine cuidadosamente a agenda completa para que veja como ele costuma gastar o tempo. Peça para que ele responda a algumas perguntas, como: 1. No que gastei mais tempo essa semana? E no que gastei menos tempo? 2. No que eu deveria ter gasto mais tempo e menos? 3. O que você gostaria de ter feito, mas não fez? 4. Teve bastante tempo livre para fazer o que queria? 5. O jeito com que gasta o tempo é satisfatório? Agora, juntos, no fim do dia,
Marquem no papel como seu filho deve controlar as horas, durante o período em que está na escola e a hora de dormir, de acordo com as prioridades e objetivos dele. Planejem o tempo que deve ficar reservado para a tarefa de casa, aula de música, esportes, jogos, atividades em geral. Seu filho logo descobrirá que fazer os deveres com eficiência é a resposta para arranjar mais tempo para usar com os seus hobbies. Nas férias, sugira ao seu filho fazer uma lista das atividades que deseja praticar, coisas que quer aprender, amigos a encontrar, livros que gostaria de ler e qualquer coisa que ele tenha em mente. Depois, dê a ele um calendário e ajude a estabelecer metas de tempo em números de dias e semanas em todo o período de férias. Não seja controlador. Se a criança marca um X nos dias em que se passaram, ela descobrirá se o método de administrar o tempo está adequado. Tenha cuidado para não deixar o seu filho com medo de falhar. Se perceber que ele perde o tempo facilmente, lembre-o sutilmente das suas metas. Uma recompensa para cada meta alcançada pode ajudar, caso o seu filho fique muito tempo tentado a abandoná-las. Outro bom estímulo é o reunir 2 ou mais crianças para que ajudem mutuamente a atingir metas pessoais ou conjuntas. Não há nada melhor do que obter sucesso em uma tarefa para desenvolver a noção de progresso e autoestima. Conforme a criança passar para a adolescência, a habilidade de gerenciamento do tempo se tornará cada vez mais importante e difícil. É importante que ela faça uma programação semanal das atividades e responsabilidades. Ela deve conter prioridades adequadas e saber equilibrar trabalho e diversão, permitindo o desenvolvimento social e espiritual. Você também pode ajudar o seu filho, adolescente, a planejar estratégias de administração para longos períodos de tempo. Estudem uma programação de semanas, meses ou até mesmo para grandes ambições anuais. Ao tentar ensinar a habilidade de usar o bom tempo, lembre-se que você deve dar o exemplo primeiro. Já que o tempo não para, por que não começar agora mesmo a ensinar o valor que ele possui e como deve ser administrado?